Eu sou o babaca por sair de casa? Briguei com a minha esposa e saí de casa. Estou em um relacionamento há 12 anos, tivemos momentos bons e ruins nesse tempo. Nos últimos meses vem se deteriorando, nenhum dos dois deu braço a torcer para melhorar. Mas aos poucos estávamos tentando, eu achei que ia melhorar. Ela decidiu sair com uma amiga à véspera de feriado, em um pub na nossa cidade, ok, ela já tinha feito isso antes. Porém eu saio, mas sozinho não temos muitos amigos na cidade que moramos. E foi passando o tempo, nada de mensagem. Resumindo, 2 horas da manhã vejo a tal amiga chegando no bar que eu estava, sem minha esposa. Fui correndo para casa, achando que ela já estaria lá, não estava. Liguei questionando onde estava, ela disse estou no pub com a fulana. Eu sabia que ela estava mentindo, não falou com quem estava. Falei que ela tinha até as 3 horas para chegar em casa, falei que não dava mais, que ia embora. Fui dormir, e no outro dia peguei minhas coisas e fui embora, ela não falou nada, não me impediu, nem pediu para ficar. Já se passou alguns dias, devo ir falar com ela novamente? Ela não veio atrás para se explicar. Quem é o babaca? Nós dois? Nel, a galera aqui é doente. Tu foi traído, saiu de casa e ainda tem gente dizendo que tu é o babaca. Nel, você sabe o que aconteceu, né, cara? Ela nem se deu ao trabalho de tentar contornar as coisas, acho que o relacionamento de vocês já acabou, só tá faltando alguém dar o fim. É notório que o relacionamento de vocês dois não está sendo um relacionamento em si, sim empurrando com a barriga. É claro que para nós meros mortais aqui no Reddit é fácil falar, mas para você que tem um relacionamento de 12 anos a parada é diferente. Na minha opinião você deveria rever tudo isso, porque relacionamento desse jeito te aprisiona e ela também, isso faz muito mal para vocês dois. Eu acho que você deve ter contato com ela e oficializar de uma vez por todas o que vocês desejam. Ao meu ver nem você e nem ela se aguentam mais. É duro ouvir isso. Mas é importante você ter opiniões fora da bolha para que você possa enxergar melhor. Pelo depoimento que você nos deu, a situação está ruim e na minha humilde opinião é melhor vocês terminarem, mas antes disso, eu tentaria uma última conversa, mas dessa vez, uma conversa aberta e séria. Você não pode sumir assim, você precisa oficializar o que você quer, você precisa ter palavra e coragem de enfrentar isso, não me leve a mal. Desejo boa sorte a vocês dois e que tudo possa ser resolvido da melhor forma possível. Minha família transformou meu relacionamento em um inferno absoluto. 25 anos, mulher, recentemente me casei em março deste ano após estar com meu marido há 3 anos. Tivemos um relacionamento à distância e ele morava a 3 horas de distância. Ele dirigia até a igreja aos domingos e passávamos tempo juntos depois disso, e ele voltava no mesmo dia. No total, ele dirigia 6 horas. Minha família não nos tratou bem. Especificamente meus pais e minha irmã mais velha. Tenho mais 2 irmãs. Meu pai também é meu pastor. Minha mãe desaprovava principalmente pelo fato de eu ser mais alta do que ele. Ela não se concentrou em todo o trabalho e progresso que ele estava fazendo espiritualmente. Ela disse, ele vai fazer tudo certo, basicamente para obter a aprovação do meu pai. Quando confrontei minha mãe sobre como isso me machucava, ela não foi compreensiva. Embora eu tenha abordado isso com minha mãe e meu pai mais tarde, a cicatriz ainda não cicatrizou por causa do contínuo maltratamento que recebi. Meus pais também me acusaram de falar com um garoto porque eu queria atenção, mas essa não é realmente a pessoa que eu sou. Eu sempre fui envergonhada por minha falta de confiança em mim mesma, e esse relacionamento que começou durante a quarentena foi a única coisa que trouxe luz à minha vida. Eu tive grandes dificuldades na faculdade, a Covid começou e fiquei presa em casa para terminar meu último semestre de faculdade. Eu não tinha vontade de viver, e meu marido me tirou da escuridão em que minha família apenas me afundava ainda mais. Quando meu marido oficialmente entrou na imagem, as coisas melhoraram para nós de certa forma. Mas minha família transformou meu relacionamento em um inferno absoluto. Eu não queria acreditar que eles eram tão ruins quanto eram, embora meu marido tenha que ver e lidar com essa verdade sozinho por anos. Minha irmã mais velha, agora com 28 anos, foi uma grande antagonista e não respeitava o relacionamento de forma alguma. Ela nunca havia falado com um garoto antes. Desde o início do tempo que eu e meu marido passamos juntos, fomos colocados em um cronômetro em relação ao tempo que poderíamos passar juntos. Ela me repreendia por estar atrasada, ela não reconhecia nossos passeios depois da igreja como encontros, então ela nos pedia para fazer recados para ela. Fazíamos isso porque só queríamos passar tempo juntos. Eventualmente, tive que conversar com meus pais porque a falta de respeito estava se tornando insuportável. Ela me acusou de ser um mau exemplo a ser seguido pelas outras mulheres da igreja, porque o que eu estava fazendo não era aceitável e elas pensariam que também poderiam fazer isso.
Vale ressaltar que uma das minhas irmãs teve 2 namorados da igreja ao mesmo tempo em certo momento, e eu era o mau exemplo. Embora um fator importante para ele passar tempo onde eu morava fosse a igreja, eu também era um fator, mas meus pais e minha irmã mais velha desaprovavam o tempo que passávamos juntos como recreação. Eu sempre ouvia durante todo esse tempo: é aliança de almas, não namoro, e não era permitido ter um relacionamento normal de forma alguma. Houve muita desaprovação silenciosa e passiva. Isso me levou a ter vergonha e medo de ter o relacionamento. Eu não podia ser honesta sobre meu amor, e meu marido muitas vezes se sentia escondido e desrespeitado. Ele odiava estar perto da minha família. E até hoje prefere não passar tempo com eles. Aprendi a respeitar isso. A aprovação do meu pai era necessária para nos casarmos. Sentamos para conversar com ele e contar que gostaríamos de dar os passos para nos preparar para o casamento. As coisas ficaram tão ruins durante esse processo que eu não queria ficar noiva nem ter um casamento. Eles haviam tirado toda a alegria e amor da nossa história de amor. Meu marido acabou fazendo o pedido, o que me surpreendeu e acabei apreciando muito, e fui obrigada a ter um casamento para o qual fiz 98% do trabalho, e meu marido e eu pagamos todas as contas que eles disseram que nos pagariam mais tarde. Depois do casamento, minha família tem sido só doçura. Tão legal e respeitosa que chega a ser assustador. Tudo parecia bem até que descobri alguns dias atrás que minha irmã mais velha está em um relacionamento depois de começar a falar com um cara em abril, pouco tempo depois do meu casamento, e isso é aprovado por todos na casa. Ela diz que está em um relacionamento, está namorando, pode se importar com sua aparência e sair e passar tempo como quiser várias vezes por semana. Eu sei que eles vão se casar antes do final de 2024. Embora eu a ame e tenha sido solidária quando ouvi a notícia pela primeira vez. O abuso emocional que meu marido e eu sofremos durante anos, que obviamente reprimi, voltou à tona e estou sofrendo muito. Planejo conversar com minha família e preciso de conselhos sobre como abordar isso da melhor maneira possível. Quero fazer com que eles saibam que, embora eu os ame, eles me machucaram muito e nunca sentiram a necessidade de se desculpar por isso. Agora estou vendo um tratamento injusto e favoritismo, e sei que me afastarei deles se isso não for abordado. Por que minha mãe abusiva se sente no direito de controlar minha vida? Desde 2019, minha mãe, 60 anos, e eu, 30 anos, estamos afastadas, e quando digo isso, quero dizer que eu chamei a polícia, a cortei completamente e nunca mais olhei para trás. De qualquer forma, recentemente ela conseguiu entrar em contato comigo através de um membro da equipe de trabalho que ela contratou para fazer alguns serviços de construção. Eles conversaram e ela percebeu que ele me conhecia. Apesar do meu claro pedido para que ela me deixasse em paz, ela continua tentando se comunicar. Eu entendo que há uma parte da minha mãe que genuinamente deseja ser uma boa mãe e se arrepende do nosso relacionamento conturbado. No entanto, percebi que ela não pode desempenhar esse papel para mim. Ela me culpa pelo fracasso de seu casamento, ignorando seu próprio caso extraconjugal, que resultou em minha existência. Embora eu tenha encontrado alguma catarse ao reconhecer essa verdade, também estou ciente de que ela nunca admitirá o abuso que sofri por parte dela, de seus conhecidos viciados ou de seus maridos criminosos. É importante para mim viver na realidade e não me iludir achando que ela pode se transformar em uma mãe amorosa em tempo integral, em vez de ser um verdadeiro passeio emocional, sendo carinhosa em momentos curtos e cruel na maior parte do tempo. Eu reconheço que minha mãe luta com problemas de saúde mental, e sinceramente não desejo nenhum mal a ela. Eu quero que ela encontre a ajuda de que precisa e supere seus desafios. No entanto, trabalhei duro para construir uma vida positiva para mim mesma, e tenho medo de que a presença dela possa interromper o progresso que fiz. Embora eu esteja esperando me tornar uma pessoa melhor, acabei perdendo a paciência ontem antes de bloqueá-la, e mandei algumas mensagens bem cruéis porque não entendo por que ela quer estar na minha vida. Isso não é bom para mim e não traz benefícios para ela. Eu sei que foi errado jogar o passado dela na cara dela, porque ela não pode consertar isso e nunca vai realmente entender. Só não entendo por que ela acha que merece estar na minha vida. Por que ela sente que eu deveria abrir as portas para ela e permitir que ela me diminua e me degrade? Por que, como uma unidade de nascimento, ela se sente no direito de fazer isso? Não entendo como isso parece normal para ela tentar me enganar para falar com ela, como esses encontros surpresa supostamente funcionam. Ela sabe que não gosto dela e não quero estar perto dela. Não tenho certeza qual é o conceito quando ela encontra aleatoriamente pessoas que eu costumava conhecer quando era criança e acredita que se conseguir fazer com que um número suficiente de meus conhecidos saiba que cortei relações com ela, isso me envergonhará a ponto de aceitá-la de volta. Sou babaca por não querer cuidar do meu sobrinho? Sou uma menina de 19 anos que mora com os pais. Recentemente, por alguns problemas, meu irmão teve que se mudar e morar conosco. Ele trouxe o filho dele para ficar com a gente até arranjar uma casa para ele e para a esposa.
Ele vive saindo para beber nos finais de semana e enchendo a cara, deixando meu sobrinho aqui em casa para a gente cuidar. Isso acontece várias e várias vezes. Certo dia, eu cheguei para minha mãe e falei que não ia cuidar do meu sobrinho, porque ele não é responsabilidade minha. Eu só tenho 19 anos e não é obrigação minha fazer papel de mãe, limpando e alimentando-o. Se fosse caso de necessidade, eu cuidaria numa boa, mas não é o caso. Minha mãe sempre faz papel de otária, levando doces para o menino, dando comida para ele, entre outras coisas. O menino nem olha na cara dela, só olha para pedir doces, querendo atenção. Meu irmão é o mesmo, não dá nem satisfação de para onde vai sair e que horas vai chegar, e deixa o menino conosco. Quando minha mãe se intromete na criação do neto dela, já que ela cuida, meu irmão fica nervoso. Mas para deixar o filho e ir para o barzinho, ele deixa numa boa, sem dar explicação. Isso me fez pegar raiva e falar que não vou mais cuidar da criação dele, que não vou ajudar a criar um menino que não é meu. Não tenho obrigação de cuidar dele, alimentá-lo ou fazer qualquer coisa do tipo, afinal, ele tem pai e mãe. Não vou deixar de fazer minhas coisas durante a semana ou o final de semana para ficar olhando o menino dos outros enquanto eles se divertem. Uma pequena vingança contra uma idiota mal-humorada que alimentava gaivotas gritantes. Eu estava cuidando de crianças e levei meus pequenos protegidos à praia. Eles tinham 3 anos de idade e se divertiam muito coletando gravetos, pedras e penas, brincando de pegar, cavando e se divertindo como crianças. Havia pouquíssimas pessoas por perto, apenas algumas moças jovens, talvez no início dos 20 anos, tirando uma soneca e tomando sol, em um dia ensolarado, com um oceano brilhante, um momento agradável em geral. Elas não estavam nem um pouco incomodadas com as 2 criancinhas comigo, fazendo suas coisas. Uma mulher e talvez sua filha, de idade similar às moças que estavam tomando sol, vieram e se jogaram em sua canga, talvez a uns 15 metros das moças que estavam tomando sol e provavelmente os 9 metros de nós. A mulher mais velha tira um pacote de algo, pão? Bolachas? E começa a jogar entre ela e as 2 moças. Imediatamente, uma confusão de gaivotas sujas, grasnando e brigando, desce para pegar os petiscos, sobrevoando as 2 moças, acordando-as. Elas ficam assustadas e incomodadas com as aves que voam baixo em círculos, pousam e pegam as bolachas, jogando areia nelas com as asas batendo, a poucos centímetros de distância. Eu ouço uma das moças pedindo à mulher para, por favor, parar de alimentar as aves, pois elas estão sendo perturbadas. A mulher começa a gritar que ela pode fazer o que quiser, blá blá. Não importava que ela pudesse ter feito sua cena estilo Branca de Neve com a natureza em algum outro lugar na praia vazia se ela tivesse se sentado a uma distância considerável das outras pessoas, mas ela não fez isso. Eu estava pensando quão irritante ela era enquanto ela continuava a implicar com as 2 moças, mas de repente meus pequenos protegidos fizeram o que muitas crianças de 3 anos adoram fazer na praia, e eles se levantaram e correram diretamente para as aves, que começaram a bater asas e voar em todas as direções para escapar, dando à senhora das aves um gostinho da desagradabilidade que as moças tinham acabado de experimentar. Se elas pousassem perto de novo, as crianças viravam e corriam naquela direção. Gaivotas por todos os lados. O caos das aves. A mulher das aves ficou enfurecida e começou a gritar para as crianças deixarem as aves em paz. Eu gritei para ela que são só criancinhas e elas podem fazer o que quiserem. As crianças pararam quando ela começou a gritar, mas eu disse para elas continuarem correndo e perseguindo as aves se quisessem, então elas o fizeram. A mulher mais jovem parecia querer cavar um buraco e se esconder. A mulher desagradável guardou suas bolachas e sua canga e elas foram embora. O sol continuou a brilhar, a água cintilava e nós continuamos a aproveitar nosso dia adorável. Pai arrogante alega que estou usando drogas no ônibus. L. M. Eu. DD, motorista do ônibus. Ed, pai arrogante. KL, senhora gentil. Então, um pouco de contexto sobre mim: tenho vários problemas de saúde, o que significa que tomo muitos medicamentos. O mais importante aqui é meu medicamento antiemético Ondansetron, Zofra. Agora, devido a problemas aqui no Reino Unido para obter alguns dos meus medicamentos tem sido um pesadelo. Meu antiemético tem sido mais difícil de conseguir, então o pouco que tenho estou racionando ao máximo até que eu possa finalmente conseguir mais. Outra coisa importante a mencionar é que ultimamente ele vem em um frasco de pílulas e não em cartelas, o que é muito incomum aqui no Reino Unido. Outra coisa importante é que é bem claro que sou deficiente, eu uso uma bengala para andar e uso um cordão de girassol. Além disso, meu rosto fica caído do lado esquerdo devido a um derrame que tive. Basicamente, se você me olhar, sabe muito bem que sou deficiente. A última coisa é que dia 3 de junho é meu aniversário. Para ser honesto, o dia foi meio ruim e aniversários são bastante importantes na minha família, especialmente o meu, já que passei tantos no hospital.
Então, eu estava no ônibus hoje e já estava de mau humor. Eu tinha ido à farmácia na esperança de pegar meus remédios, sem sorte. Estava me sentindo muito enjoado, com muita dor, cansado e, para piorar tudo, era meu aniversário e eu não posso comer meu bolo de aniversário sem me sentir ainda pior. Então, como você pode imaginar, eu estava perto de chorar. Eu estava sentado no ônibus nos assentos para deficientes, com a cabeça encostada na janela, com música nos ouvidos, tentando não chorar. Um dos meus fones de ouvido descarregou, então fui na minha bolsa pegar o estojo e trocar pelos fones de ouvido com fio. Foi nesse momento que um pai entrou no ônibus com uma criança pequena. Eu não prestei atenção neles enquanto vasculhava minha bolsa, até que ouvi ele pigarrear. Meu filho precisa sentar lá, ele disse olhando para mim. Agora, o ônibus não estava cheio nesse momento, havia um assento vazio ao meu lado e também os outros assentos para deficientes. Eu olhei confuso e disse, desculpe, senhor, mas como você pode ver, já estou sentado aqui e é bem claro que eu preciso desses assentos. Ele pode sentar ao meu lado ou você pode escolher qualquer outro assento. Agora, eu poderia ter sido muito mais gentil ao dizer isso, mas como eu disse, não estava de bom humor. Ele apenas bufou para mim e sentou nos outros assentos. Parecia que tudo estava bem até a criança começar a reclamar que queria sentar no lado esquerdo, onde eu estava. O pai ignorou a criança enquanto ela continuava resmungando. Nesse ponto, minha náusea tinha piorado muito. Então, relutantemente, peguei meus remédios antieméticos na bolsa para tomar um. Ele tinha uma tampa de segurança infantil, daquelas em que você pressiona e gira ao mesmo tempo. Eu realmente não gosto dessas tampas, mas tudo bem, vamos lá. Eu estava com dificuldade para pressioná-la, mas antes que eu conseguisse fazer isso, o homem arrancou meus remédios da minha mão. Ele foi marchando até o motorista e começou a gritar que eu estava usando drogas no ônibus e que eu deveria ser preso. O motorista parou o ônibus e saiu da cabine. Nesse momento, tudo ficou demais e eu comecei a chorar. O motorista, um senhor mais velho que me conhece, disse, M não está usando drogas, ele está tomando seus medicamentos. Nesse ponto, uma senhora sentou ao meu lado e me abraçou. Eu estava apenas chorando e chorando e chorando. Tudo estava demais, meus amigos não me desejaram um feliz aniversário, eu não estava me sentindo bem, eu só queria meus remédios para enjoo, queria um dia em que eu não estivesse doente, especialmente no meu aniversário. Como se não bastasse, KL, que estava me abraçando, cheirava ao sabonete que minha avó usava, então além de tudo comecei a sentir falta dela e desejei que fosse ela me abraçando no meu aniversário. O pai percebeu o quanto estava errado e o quanto ele estragou tudo, mas ainda tentou se safar. Eu realmente não sei o que ele disse, só sei que ele estava tentando arranjar uma desculpa. BD pegou meus remédios dele, mandou-o sair do ônibus, pegou minha água na minha bolsa e ajudou a abrir a tampa. Tomei meus remédios, mas ainda estava muito chateado, como você pode imaginar. Felizmente, BD conhece minha tia, então ele ligou para ela e pediu que viesse me buscar e me levar para casa. Resumindo, pai arrogante diz que estou usando drogas no ônibus quando na verdade estou apenas tomando meus remédios regulares, e fiquei muito chateado. Edição, nossa, eu realmente não consigo agradecer o suficiente a todos pelo seu apoio e pelos desejos de aniversário, vocês são incríveis, obrigado, obrigado, obrigado. Atualização, olá a todos, obrigado pelas mensagens gentis e prêmios. Pensei em dar uma pequena atualização. Consegui obter cerca da metade dos meus remédios, então pude aproveitar um pouco do meu bolo de aniversário. É um adorável bolo simples com creme fresco e cobertura de glacê real. É adorável, nada extravagante, mas minha mãe o fez, então é extremamente especial. Foram feitas reclamações sobre o Ed, incluindo imagens das câmeras de segurança mostrando ele pegando meus remédios. Como sou considerado um adulto vulnerável, agora é um assunto para a polícia. Não era realmente o que eu queria, pois acho um pouco severo. Mas vou esperar para ver o desfecho. Eu estava no trabalho ontem e a gentil senhora que me confortou no ônibus acabou entrando na livraria onde trabalho. Descobri que na verdade a conheço do hospital, já estivemos na mesma ala algumas vezes, ela também conhece minha mãe, o que é muito legal. Eu estava trabalhando apenas meio período, então fomos almoçar juntos. Tivemos um tempo realmente adorável e vou manter contato com ela. Ela começou a me chamar de Bluey porque eu amo o programa e meu cabelo está azul. É realmente adorável, tenho sentido muita falta da minha avó. Embora ela nunca vá substituir minha avó, sinto que recuperei um pouco dela. Meus pais estão fora agora e ela trouxe uma torta de carne para o jantar. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.